Tá recheado de vídeos sobre jejum intermitente na internet, não tá? Hoje o assunto vai ser esse, jejum, mas com a lente da escola do diabetes. Hoje eu vou fazer um resumo sobre o que eu penso desse assunto. Você pode esperar algumas coisas desse vídeo. Vai ficar um pouco mais profundo do que você costuma ouvir por aí, você vai entender as coisas melhor, desde que você aguente, porque muita gente reclama que os vídeos demoram demais. Então, se você quer vídeo de dica, aqui a gente faz vídeos para que você entenda, compreenda a fundo o assunto. É a vida, meu amigo. Decisões, decisões. Vamos lá? Depois da vinheta. Fala pessoal, saudações metabólicas. Desconsiderem a minha voz, mas considerem o meu esforço de estar aqui rouco fazendo vídeo para vocês. De cara, já vale um comentáriozinho, melhoras doutor, sejam educados, orem por mim, vamos melhorar logo esse negócio. Mas a reversão não para, então ó, o vídeo hoje vai ser super interessante, vai ser sobre um aspecto importante do nosso metabolismo. Agora, metabolismo é um pouquinho mais complexo, então talvez o vídeo fique longo, não reclame, não reclame. Pode ir embora, mas não reclame. Pega o seu cafezinho, nossa caneca do 1 milhão a menos aqui, conhece o 1 milhão a menos? Todo esse canal aqui é voltado para essa missão que eu me propus a participar e a tentar ajudar 1 milhão de diabéticos a se tornarem ex-diabéticos aqui no Brasil. Credo! Que viagem, 1 milhão de pessoas é muita gente. Mas sabe quantos milhões de pessoas estão na situação de diabéticos e pré-diabéticos? Ninguém sabe direito, porque a gente não toma conta dessas estatísticas no Brasil, mas provavelmente estamos falando de quase 50 milhões de pessoas. Para 250 no total, é gente para dedéu. Então 1 milhão é ficha para nós. E você vai me ajudar espalhando essa informação para os seus conhecidos, para pessoas que estão envolvidas, estão na briga com isso. E a maioria está na briga e está apanhando. Deveria estar aqui se educando sobre o assunto. Vamos lá? Introduções feitas. Meu nome é Guilherme Marquezini, eu sou médico endocrinologista. Eu tenho já uns 25 anos de formado, mas pelo menos uns 15 já são dedicados a essa abordagem um pouco diferente do diabetes. E olha que diabetes é a minha praia. Eu entendo que você tem muito mais poder nas mãos do que eu com a minha canetinha te passando remédio. Se você souber como agir, você se ajuda muito mais do que eu consigo. Percebe isso? O impacto que você consegue causar na sua doença é maior do que eu consigo. Ninguém te fala isso. Todo mundo passa a impressão do paciente de que ou ele toma remédios ou ele está lascado. E não é verdade. Eu não tenho nada contra remédios. Prescrevo eles todo santo dia para os meus pacientes. Mas o enfoque não pode ser nos remédios. E eu entendo. Quem faz isso, na minha opinião, está olhando para o diabetes da forma errada. Está tentando abaixar a glicose a qualquer custo. E não é isso que você vai ter que fazer. Você deve ajustar a insulina. Você deve olhar para a sua banheira. Não sabe do que eu tô falando de banheira? Tem um vídeo aqui no canal, meio antiguinho já, de 2019, mas ó, tá atual. Vai lá assistir depois. Vamos começar com o jejum? Muito bem, pessoal, seguinte, na internet você provavelmente trombou com essa noção, esse termo, com o nome jejum intermitente. Para começo de conversa, eu acho que a gente podia trocar o termo aqui agora. O normal para o nosso corpo e o normal que você cresceu fazendo, inclusive, tá? Quero te lembrar desse detalhezinho, é que a gente faça o comer intermitente. Você vai fazer refeições em alguns momentos do seu dia, em outros momentos do seu dia você deve ficar sem comer. Estou falando alguma coisa muito do outro mundo? Dá para regalar os olhos de surpresa de uma coisa muito radical, perigosa que eu estou falando? Você cresceu assim. Eu também. Todos nós sempre fizemos isso e vou te falar. Todos nós que estamos aqui hoje, seus pais fizeram, seus avós, bisa e o homem das cavernas também. Essa história de comer fracionado a todo minuto é modinha. Faz pouquíssimo tempo que a gente faz isso e, na minha opinião, isso é uma gambiarra perigosa, especialmente para diabéticos. Sei que tem gente da área que fala desse jeito, que você escuta aqui outros médicos, nutricionistas, mas nos livros inclusive, quando a gente vai olhar para o nosso metabolismo na teoria, os termos são muito claros. Você tem um estado alimentado, que é todas as adaptações, as mudanças metabólicas, hormonais, tudo que acontece no seu corpo logo, durante e após uma refeição. Naquelas 2 horas, 3 horas após uma refeição, que é o tempo que leva para você arrumar a casa de novo, depois daquele monte de comida entrar dentro de você, e não só passar pelo trato digestivo, mas serem absorvidos, caírem no sangue e terem que sair do sangue de novo. Comida boiando no sangue sem destino é exatamente a nossa doença aqui. Se você come alguma fonte de açúcar,
ela é absorvida pelo intestino, vai parar no sangue, faz um pico gigante e não baixa nunca, essa é a nossa doença. Isso me disse diabetes. E muita gente não percebe, mas é exatamente o que acontece com as gorduras também. A gente não mede isso desse jeito. A gente não tem um aparelhinho, infelizmente, para medir triglicérides. Mas é isso que acontece. A gente absorve, enche o sangue de gorduras alimentares, elas têm que passar por um processamento, serem direcionadas para o seu tecido adiposo. Isso tem um prazo para acontecer. Se você tem picos muito mais altos de triglicérides após a refeição, que é uma pena que a gente não dose tanto, e demora para cair, e olha só, já reparou que você faz um jejum de 12 horas para colher os triglicérides no laboratório? Se depois de 12 horas em jejum, durante a noite dormindo, e o seu triglicérides ainda está alto, meu amigo, alguma coisa está errada. Não é para demorar tanto assim. Alguma coisa está fazendo esse processo ficar mais arrastado do que deveria. E se isso está acontecendo com as gorduras, é muito provável que também esteja acontecendo com os açúcares. Por isso que o diabetes tipo 2 anda juntinho de triglicéride alto. Já reparou nisso? Para começo de conversa. Esse é o nosso estado alimentado. Eu gosto muito de um exemplo assim. Você vai às compras, enche o carrinho de compras, escolhe o que você vai querer comer ao longo da semana, paga e traz para casa. Trazer comida para casa dessa forma seria equivalente, né? Dá para fazer um exemplo, com você ir ao restaurante por quilo, por exemplo, escolhe o que você quer comer naquele instante, paga e traz para dentro de você, entendeu? Mas a mesma arrumação vai ter que acontecer nos dois ambientes. Não basta você pegar a sacolinha, jogar pelo corredor, no balcão da cozinha e sair fora. Se você, maridão, fizer isso, vai apanhar de chinelo à noite, entendeu? Você só pode dizer que cumpriu a missão de fazer compras depois que elas estiverem estocadas, cada uma no seu devido lugar. E ai de você se você trocar as bolas. Imagina a patroa chegando em casa e ter um saco de arroz congelado. Ela vai chamar o SAMU para você. E se você deixar o saco de tomate, berinjela na despensa, de porta trancada, para daqui uma semana, sei lá ver o que aconteceu, meu amigo, aí você vai ver o que é bom para tosse. Não pode trocar. No nosso corpo é a mesma coisa. Você faz a refeição, traz comida para dentro, o intestino mistura tudo e absorve, mas o processamento no sangue é individual. Carboidratos, açúcares vão para um canto por um caminho, gorduras vão para outro destino por outro caminho. Tudo comandado pela insulina e não pode trocar. Tudo isso, eu nem falei de jejum ainda, estou falando de comer. Mas agora vem. Aí a gente passa 3 horas, tudo encerrou, a cozinha está limpinha, a despensa está fechada, a geladeira está cheia, tudo está bem acomodado. E agora, o que acontece? Agora a gente inaugura o estado em jejum. Isso é um termo técnico, isso está no livro. Muda a maré. Então, repara, igual na praia. Você consegue imaginar a foto de uma praia com a maré cheia? Imagina que você sobe no morro e tira a foto da praia coberta d'água, tanque cheio, entendeu? Maré enchendo, chegando cada vez mais água. Aí você volta lá algumas horas depois, sobe no mesmo morro, tira a mesma foto e tá tudo vazio. A maré vazou. É o mesmo processo. Claro que não é o mesmo, mas é parecido o que acontece no seu corpo. Você tem no estado alimentado um sentido de entrada de nutrientes, de estoque de nutrientes para dentro do tanque da redonda. E no estado em jejum, você desvia o metabolismo para o caminho inverso. Você mobiliza, tira do cofre para ver se seu corpo quer gastar. Isso é fazer jejum. Se você almoça e espera o jantar, você jejuou pelo menos metade desse período, e faz todo sentido na minha cabeça que você encha bem os tanques na refeição, mas dê chance para o seu corpo esvaziar depois. Imagina na mesma praia que eu acabei de falar, você tem um período de maré enchente, não permite que ela esvazia e engrena outro, e depois engrena mais um, e depois você começa, e a maioria de vocês, sabe o que está acontecendo? Está no estado de maré enchente há 40, 50 anos. E aí fica diabético, boiando açúcar para todo lado, fica com triglicéride alto, boiando gordura para todo lado, fica com gordura no fígado, fica com gordura nos órgãos, fica com gordura saindo pelo ladrão, e reclama. Aí eu peço para você comer um arrozinho a menos, e você me xinga. Não fui eu que causei essa confusão. E eu sei que não foi você de propósito também, mas é só você quem pode resolver essa parada. Não dá para quebrar a natureza. E a natureza, ela funciona na base de contrastes que se alternam. Você tem a temporada seca e você tem a temporada molhada de chuva. Você tem o tempo frio, você tem o tempo quente. Você tem a maré cheia, tem a maré vazante, tem o dia, tem a noite. Não dá para você querer passar o dia comendo. Eu sei que você fez isso. Eu sei que te mandaram fazer isso. Comer de 2 em 2 horas, comer de 3 em 3 horas. Quem está comendo de 2 em 2 horas está encavalando uma refeição na outra. Eu sei que você não está gastando. Você não é atleta. E nem que fosse.
Eu tenho um monte de paciente atleta que se tornaram diabéticos de tanto gelzinho e tranqueirada que tem que comer durante o treino. Um monte, tá? Um monte. Não é um ou dois, não. Isso é super, super comum. Então essa ideia de que o exercício sempre vai te salvar pode ajudar, mas você precisa colaborar, meu amigo. Imagina se os seus avós, que trabalharam 20 vezes mais do que todos nós juntos, tivessem que levar lanchinho pra roça. Você imagina o seu avô fazendo isso? Ai, vovô, tenho que levar uma frutinha porque senão eu fico fraquinho. Meu amigo, você ia levar um pé do vidro. O fato é que não é porque você não tá comendo continuamente que o seu corpo não vai ter energia. Imagina se fosse fácil morrer por falta de energia, desmaiar na rua, entendeu? Porque você não comeu mais do que 3 horas. A raça humana não estaria aqui para contar a história. Porque a gente, lá no passado, hoje em dia, você nem sonha com isso mais. Mas talvez você lembre que na sua juventude não era tão farta assim. Teve dia que não tinha muito bem o que comer, entendeu? Teve dia que passou vontade, teve dia que passou fome. Certamente você não escolhia o seu cardápio com frequência. Isso começou a mudar muito, muito tempo depois. Agora, volta lá no tempo da avó, da bisa, e você vem falar de fartura e escolha e conforto alimentar. Gente, é uma desconexão tremenda. Então, primeiro ponto super importante, jejuar faz parte da vida, tanto quanto comer. Assim como faz parte da vida, encher o peito de ar para depois esvaziar. E você dormir à noite para acordar de dia. Normal, contrastes, entendeu? Oscilações entre extremos. E é assim que a banda toca desde sempre, na natureza inteira. Jejum faz parte da vida. Qual é a dose de jejum que você vai querer fazer? Não tem regra, não existe resposta para isso. Sabe por quê? Porque não existe duas pessoas iguais. E as pessoas podem ter planos diferentes. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo que vai matar esse argumento agora, para você nunca mais questionar. Vou contar para vocês a história do Angus, mas não é o Angus da carninha importada não, tá? O Angus Barbieri. Esse cara aqui, lá na década de 60, mais ou menos, ele tinha 230 quilos quase. Sabe aquela história que não tinha obesidade no passado? Mentira. Eram poucos, mas havia sim. E o Angus estava desesperado para emagrecer. Ele não era sem vergonha, não. Ele já tinha virado atleta, ele já tinha feito de tudo, andou de barco no Rio Tâmisa, lá em Londres, entendeu? Desesperado para emagrecer. Só que naquele tempo, a dieta proposta já era de pãezinhos integrais, de frutinha, tananã, tananã. E o bicho não emagrecia. Não tinha cirurgia bariátrica, não tinha injeçõezinhas na barriga, não tinha remédio para isso, entendeu? Afinal de contas, pouquíssimas pessoas tinham esse problema. Ele chegou pro médico dele e falou: meu amigo, você precisa me ajudar, eu tenho 27 anos, eu não consigo amarrar o sapato, eu não consigo trabalhar, minha vida tá perdendo sentido, entendeu? E aí o médico dele falou: olha, tem uns malucos lá na Califórnia estudando o jejum, e eles internam pessoas da rua, pessoas jovens que estão andando por aí, normais, e deixam 40 dias sem comer, e eles até emagrecem um pouco. Você topa? Você topa tentar? A gente te interna no hospital, tenta te manter vivo com exames e repondo o que for necessário, e a gente vê até onde a gente vai. Vamos ver? Ele estava desesperado, ele topou. Internou no hospital, zero dieta, ficou sentado na cama sem fazer nada, e passou um dia e a fome rasgando. No segundo dia, a fome estava lá, incomodando, mas já um degrauzinho a menos. No terceiro dia em diante, isso ele conta, tá? Tá escrito no texto. E aí ele foi ficando, e o pessoal foi dosando coisas, e a pressão foi baixando, a glicose foi baixando, tudo foi baixando, entendeu? E ele foi perdendo peso, ele foi se sentindo melhor. Chegou uma época, já com meses de jejum absoluto, só de chá e água, e o cara foi lá e falou: olha, doutor, seguinte, eu tô bem melhor, já tô mais leve, já consigo me mexer melhor. Que tal a gente fazer um esquema tipo prisão? Vai ser uma internação, vai ser uma internação noturna. Eu fico liberado para ir pra rua, trabalhar, ganhar vida. 6 horas da tarde, eu interno de novo, passo a noite, sedoso, o que você quiser, a gente vê se eu tô vivo, etc e tal. Na manhã seguinte, eu saio para trabalhar de novo. E o médico falou: você tá bem, tá melhor, então beleza, vamos fazer isso. Ficou assim por um tempo. Daqui a pouco, ele tava tão bem, tão mais magro, que a internação mudou, virou internação de fim de semana. Ele era aderente à dieta, ele fez o proposto, jejuou esse tempo todo, tava emagrecendo loucamente. Quando ele tava gordão, no começo, ele perdia 10 quilos, 15 quilos por mês, perdendo peso super rápido. Então ele tava muito satisfeito e não tem fome, a fome vai embora, tá? Isso é um relato interessante, ele tava super disposto e foi levando. Moral da história, para encurtar, o camarada saiu do hospital com 140 quilos a menos. Ele tinha 228 e ele saiu com 82 quilos. Peso rigorosamente normal. Isso tudo tá na internet, tá descrito, tem vídeo, tem artigo, tem o que você quiser, tá? E tá publicado na literatura médica. Eu tenho esse arquivo aqui. Para um camarada alto como ele era. Aliás, eu recomendo para todos os meus alunos, recomendo para todo mundo que leia, porque é fascinante. A pessoa perdeu 140 quilos em 13 meses, dá mais de 10 quilos por mês na média. Só que tem um porém.
Só que tem um porém, olha para a foto dele. Então tem a foto dele gordinho, bem bochechudinho, tem a foto dele na calça gigante, tem um monte de fotinha interessante para você procurar no Google. Depois tem a foto dele no pós, sempre sorrindo, aquele dentinho espaçado assim, é o mesmo cara. É uma pena que a gente não tem a foto dele hospitalar assim, sabe? Sem roupa, para dar uma olhada no shape. Mas eu percebo duas coisas. Primeira delas, eu acho que ele passou do ponto. Como era uma experiência lá atrás, o pessoal não atentou muito para isso, estava muito ligado no peso de balança e não perceberam que ele perdeu sim muita gordura, mas ele consumiu tudo que é massa muscular que ele tinha. A gente consegue imaginar isso pela musculatura do pescoço que aparece aqui nas fotos, pelo tamanho das pernas dele que me parecem muito consumidas, e por mais que o corpo seja mestre em reciclar proteínas do corpo dele, e pode reparar, é a segunda coisa que eu queria chamar a atenção. Você já viu um paciente que operou, fez uma cirurgia bariátrica e perde 30 quilos, 40 quilos? A pele da barriga passa por cima do cinto. Esse Angus perdeu 140 quilos. E cadê a pele dele? Cadê aquela sobra que você poderia imaginar? A minha impressão é que o corpo dele estava tão desesperado por proteína que reciclou a pele dele, comeu. É a tal da autofagia, que você talvez já tenha escutado por aí. Ele comeu o resto de pele e comeu várias coisas a mais. E é por isso que eu acho que ele passou um pouco do ponto. Ele podia ter feito um pouco diferente, mas é um relato interessantíssimo para nós. Agora, doutor Guilherme, você está propondo que eu fique 13 meses sem comer? Claro que não, porque eu imagino que você não tenha 230 quilos. E eu estou acabando de falar que, mesmo para ele que tinha, foi exagerado, passou do ponto, fez mal para ele no final. Agora, por que não perder o medo dessa história? E experimentar em você mesmo o que fazer. Que tal voltar ao esquema que você fez a sua infância inteira? Todos os seus familiares faziam o comer intermitente. Você começa com 3 refeições por dia, que tá bom demais, se você escolher bem o que vai comer. E algumas pessoas, aquelas mais pesadas, que têm um diabetes que está precisando melhorar mais, as pessoas que querem ser mais agressivas, passa para 2. Vai ter que olhar para a proteína em 2 refeições. Mas são ossos do ofício, você vai ter que aprender a regular as coisas. Mas 2 refeições por dia não é o fim do mundo. Você já fez, só esqueceu. Até 24 horas, eventualmente, eu mesmo faço. Eu gosto. E quando eu experimentei fazer jejuns mais longos, eu comecei a perceber por que as religiões falam de jejum. Você está sentado numa mesa, forrado de comida, e optar por não comer faz você olhar diferente para a vida, em várias formas. Lida com a sua gratidão, lida com a sua força de vontade, faz você questionar o que é certo e errado. Isso faz todo sentido do ponto de vista religioso, filosófico para mim. Então, os orientais falam de jejum, os cristãos falam, os islâmicos falam, muçulmanos, os judeus, toda a religião dessas que a gente mais conhece fala de jejum e muito mais gente. Tem a ver com controlar os impulsos carnais lá por dentro. É bem interessante. Mas você vai achar o seu jeito de fazer isso. Seja por fins religiosos, todo o mundo sempre fez, seja por motivos metabólicos, para você salvar a si próprio, e é você que vai ter que fazer isso, ou seja por curiosidade. Eu fiz o meu por curiosidade e foi sensacional. Mas repara, já uma lição que veio do exemplo do Angus, uma das coisas que tem que ser reposta é sal, viu? A gente fica muito bem sem comida, a gente não fica nada bem sem água e sal. Sabe o sorinho caseiro para repor diarreia? Aquele. Só que você vai tirar o açúcar, uma colherinha pequena de sal por litro e dá-lhe tomar água, porque você vai, inclusive, sentir que precisa tomar água. O que acontece quando você aumenta o intervalo entre as suas refeições do ponto de vista do diabetes, é um negócio que você precisa experimentar, que parece uma mágica, especialmente se você é beliscador. Quanto maior for o contraste, maior vai ser o resultado que você vai perceber. Perca o medo dessa história, sempre fez parte da vida e use isso ao seu favor. Eu não vou explicar para você como é que faz, por quê? Porque tem milhares de pessoas vendo esse vídeo e milhares de pessoas diferentes que vão ter soluções diferentes. Quer que eu opine sobre o seu caso, a gente marca uma consulta, mas eu preciso te conhecer primeiro. Ou então você se matricula na Escola do Diabetes, toda semana a gente se reúne e a gente conversa sobre o seu caso e eu também posso te orientar. Aqui no YouTube é genérico, tá dado o recado, quero que você reflita. Gostaram do assunto? Gostaram do Angus Barbieri? Eu vou tentar deixar na descrição desse vídeo o link para o artigo original que conta a história dele em inglês. Mas eu acho que se você tentar aí, o Google traduz para vocês. Quem gostou do vídeo, agora vem a hora do YouTuber. Quem gostou do vídeo, nem vou pedir para curtir, eu vou pedir para você assistir outro. Explora o canal, tá cheio de vídeo bom aí, modéstia à parte, viu? Quer deixar o like, pode deixar também. E se você lembrar de alguém para encaminhar esse vídeo, especialmente seus profissionais da saúde, fiquem à vontade. A gente precisa provocar novos pensamentos em muita gente por aí, pacientes e médicos. Vamos comigo rumo a 1 milhão a menos? O nosso cisne negro que representa esses casos improváveis, que ninguém imaginaria que seria desse tipo de buraco que vai sair coelho, e a nossa missão,
Hashtag 1 milhão a menos. Se você quiser fazer parte desse movimento, sempre que você comentar no nosso vídeo, bota a hashtag no final, combinado? Toda semana, 2 a 3 vídeos novos para resolver a tua parada. Vem com a gente, vamos aprender. Até o próximo.